Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Deixe que você venha comigo até o final desta dica. Estou vendo umas séries que são ruins, hein? Vou começar a falar dica de não assistir essa série. Essa é uma série que é um phishing, né? O título é um phishing. A premissa poderia ser interessante se fosse real, que ele se utiliza da palavra assassino e de uma rede social para parecer que o assassino se utilizava da rede social para exercer o seu bel prazer de serial killer, o que não é verdade. É uma série chamada O Assassino do TikTok. Não é nem um assassino no TikTok. Quando você usa o assassino do TikTok, você está falando que é do TikTok, está o assassino está usando. Eu achei que fosse um serial killer usando a mídia social, a rede social, para chegar até as suas vítimas e fazer das suas vítimas, sei lá, vídeos, alguma coisa assim, ou então ficar se utilizando do TikTok para fazer... Tem um do Twitter que eu vou fazer ainda, para fazer, que esse realmente foi do Twitter mesmo, quando chamava Twitter, nem X. Esse ainda vou fazer, eu estou pesquisando, é mais antigo. Mais antigo, né? Twitter tem o quê? 20 anos, eu estou falando que é antigo. Mas ele se utiliza, esse título dessa série de 2 episódios documental da Netflix, se utiliza de uma sacanagemzinha, porque você não vai ver nada ligado ao TikTok. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries Flash. Mas se a série eu não tô querendo indicar muito, o Insider eu indico sempre. Então vamos começar pela coisa que é boa. A Insider que tá aqui com a gente desde sempre no canal, que eu amo, tenho paixão por essa marca, eu uso tudo mesmo de verdade. Todo mundo me para e me pergunta se é Insider e eu estou de Insider. Até falei, o pessoal gostou da ideia. Tem umas regatas, gente, que são muito chiques. Se é possível regata ser chique, a Insider conseguiu fazer isso. Eu usei muito no carnaval, gostei muito, porque ela tem essa mesma tecnologia dessa camiseta que eu amo, da Tech T-shirt, que ela te deixa refrescar, você pode andar, suar e que você não vai ficar... Porque o problema do suor, quando não consegue sair, ele fica em você. Então você precisa transpirar e a Insider permite, com toda a tecnologia que ela tem, em todas as suas roupas. Eu, por exemplo, amo as camisas, adoro as polos, adoro de tudo, porque a tecnologia deles ela é feita para o seu conforto e para a durabilidade. Essa camiseta eu tenho, sei lá, desde... Faz uns 2 anos já que eu tenho essa daqui, lavo, e ela continua impecável. Vou de um lado para o outro, consigo sair à tarde para fazer algumas coisas e termino lá no Gaspar à noite, aqui no centro, sem problema nenhum, porque a roupa permite que a gente vá com ela para todos os lugares. Usando o cupom BETO você tem descontos, fica de olho porque tem diferentes tipos de descontos, se for a primeira compra, se não for. E olha muito bem ali na loja, na Insider Store, que eles têm muitos bons pacotes. Pacotes de camisetas, underwears, meias, shorts, tem de tudo. Vale a pena você ficar ali se perdendo um pouco, porque assim a gente se acha muito bem ali na Insider. Então usa o cupom BETO, que você tem desconto já garantido. Tem o link aqui no descritivo. Não clicou, não tem problema. Chega lá na hora lá na loja, tem lá no carrinho o cupom, escreve BETO, se diverte, porque com Insider a gente vai longe. Começa como? Eu achei, até o documentário, muito misturado. Você não sabe direito sobre o que eles querem falar. Então você fica meio naquela situação, o que eu estou vendo. Uma mulher chamada Esther vai sumir na Espanha em 2023. Sei lá, novembro de 2023. Só achar aqui meu papelzinho, eu já ficar com ele aqui na frente. Aqui. E ela está lá pela Espanha, é uma mulher que morava em Sevilha. Eu amo a Espanha. Vou te falar, para mim é o país mais legal do mundo. Gente, é um preço excelente para você viajar, as pessoas são incríveis, a comida é maravilhosa, os vinhos são de você se ajoelhar e tomar qualquer vinho, é bom. É um país lindo, que é um país que não entrou na Segunda Guerra Mundial, então ele é muito preservado e não entrou na Segunda Guerra Mundial não porque ele era muito esperto, é porque tinha um franquismo, tinha um Franco entrando ali no meio, eles estavam em guerra civil. Então eles não tinham nem para onde correr muito mais por ali, se mantiveram ali dentro dos seus grandes problemas. O Franco era bem simpatizante ao mocinho lá de bigode, mas eles não entraram na Segunda Guerra, então é um país que viveu muito fechado durante muitos anos. E é um país, e assim, você visita cidades, Cáceres, uma cidade de 1200, assim, ela está perfeita, uma cidade que tanto Game of Thrones foi muito gravada lá, inclusive em Sevilha. São lugares muito bonitos, são de arquiteturas muito diversas, porque o país tem vários tipos de povos pelo país. É um país que vale muito a pena ser visitado.
Fora que o preço é muito adequado, não é como você viajar pela Itália, pela França. Vale muito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Espanha se torna uma personagem desta história. Uma mulher morava em Sevilha. Eu não sei por que ela ficou de saco cheio de morar em Sevilha. Que diria eu. Tá. Ô amor, né? Como é que fala? Não dá... Deus sabe o que dá. Imagina que eu não sairia de Sevilha. É uma cidade encantadora, maravilhosa, comida excelente, tudo bom. Mas ela você percebe que essa personagem, acho que é Esther o nome dela, ela tem ela tem algum transtorno de personalidade. Pelo que é dito pelos amigos, pela família, ela é uma mulher sem muito enraizamento, ela é uma mulher com muitos altos e baixos de humores, poderia ser uma borderline, uma bipolar, alguma coisa que não foi buscar tratamento, poderia. Isso é importante para a gente entender a dinâmica de onde ela vai se meter e com quem ela vai se meter, inclusive. Essa mulher, ela então, um belo dia, ela sente o saco de Sevilha. Também nos fala se ela foi casada, se ela teve namorados, namoradas, se ela teve filhos, mas ela está lá pelos seus 40 anos. Entrou numa crise qualquer de meia-idade e falou, estou indo embora que eu não fico mais. Tá bom, deixa eu só pegar aqui porque é o nome dele, né? Ela então resolve ser uma andarilha pela Espanha. E ela sai andando pela Espanha, por algumas cidades, vai parando, fazendo pequenos trabalhinhos aqui, ali, para pagar aquela coisa. Vende jantar para pagar o almoço, vende almoço para pagar o jantar. Dormia nos albergues, aquela coisa, né? Moro na Europa, mas moro super mal. E ela ficava dormindo meio como uma homeless mesmo, como uma pessoa em situação de rua, sendo que ela se coloca na situação de rua. Não é que ela vai para a rua porque ela não tinha onde ficar. Ela vai para a rua porque é uma opção de vida dela. Ela quer viver desta maneira. E na rua, gente, você vai encontrar muita coisa. Dentro de casa a gente já conhece gente errada. Andando e dormindo pela rua, mais é provável ainda. Em todos os sentidos. Pessoas com problemas mentais, com drogas, com violência, uma série de coisas, né? Uma vez eu vi uma entrevista de uma mulher, Marie Claire, uma mulher que contava que ela conseguiu depois deixar de ser moradora de rua, mulher em situação de rua, e que ela enrolava o RG dela e guardava nas suas partes íntimas e ela andava à noite e dormia de dia, porque de dia era menos provável que alguém fosse fazer alguma coisa com ela do que à noite. Então, foi muito doida, é uma matéria grande, que é aquela Minha História, não sei se ainda existe a Marie Claire, Minha História, e ela depois vai casar com um homem, ela vai virar dona do castelinho do Miocão, mas acho que ela já não tem mais, sei lá. Mas quando ela falou isso, eu fiquei impressionado, porque realmente à noite, o fato de estar escuro e você não olhar muito longe, te põe mais medo em todos os sentidos, por isso que filme de terror é à noite, porque você não tem profundidade de campo visual, né? Então tudo é possível, aparecer um fantasma, um bandido, um serial killer, tudo mais. E você dormindo à noite, quando a cidade de alguma maneira vai ficando em silêncio, é o cenário perfeito para você ser uma próxima vítima. E isso é real mesmo nessas pessoas que ficam nessa situação toda. Então essa mulher, a Esther, vai viver e vai andar pela Espanha. Até que um dia, em novembro de 2023, ela vai sumir. Ela vai desaparecer. Apesar de ela estar vivendo praticamente uma situação de moradora de rua, mas sem dinheiro, fazendo pequenos trabalhos, andando, ela tinha ainda uma conexão com a sua família. Ela tinha um celular, ela tinha conversas, ela falava com a irmã, que chora muito a perda dela, e muito com a mãe, que me dá uma dor. A mãe contando, ela me dá uma dor no coração. Essa mãe percebe, porque apesar de a filha estar andando por aí, a mãe e a filha conversavam todos os dias. Não se diz por quê, se é por saudade ou até com angústia, ou é por precaução, se a menina está tomando remédio, alguma coisa assim, mas o fato é que ela some, a Esther some. E a mãe percebe que a filha sumiu e desapareceu. Ela vai imediatamente à delegacia fazer boletim de ocorrência de desaparecimento. Dito e feito. Vocês acham que é só aqui que tem esse problema? Não, em qualquer lugar do mundo. Ainda mais quando uma mãe chega numa delegacia e fala, minha filha sumiu. Eles perguntam, como é a sua filha? Quem é a sua filha? Ela tem 40 anos e ela mora onde? Não, ela está morando pela Espanha, ela está andando pela Espanha. Começa a se construir para o olhar policial, o que é errado, um olhar meio como ela fosse uma riponga ou uma pessoa muito de boa com a vida, dando-se o que se danar e que fica aí me enlouquecendo qualquer hora.
Eles falam para a mãe, lá um dia ela aparece, ela deve estar por aí nas esbórnias. E a mãe fica até muito chateada, falando, minha filha, não, apesar de ela estar andando, ela não é isso. E eu estou pedindo ajuda, socorro. Ela espera mais 3 dias. Na verdade, ela espera 3 dias para ir à delegacia. Quando chega na delegacia, nada acontece. A delegacia, simplesmente, ninguém dá bola. A polícia espanhola não dá bola para o desaparecimento da Esther, porque ela não tinha qualidade de vítima. Uma mulher solteira, quarentona, riponga, vivendo pelas ruas. Mas é na esbórnia, não vou gastar meu tempo com isso. E não era verdade. A família, então, ela fica no encalço, ela começa a tentar chegar até a Esther através dos passeios, das últimas passadas, né? Os últimos caminhos que ela tinha feito. Vão descobrir ela numa cidade, e é muito interessante porque, cara, você vai vendo quase um 360 graus na Espanha mesmo, literalmente 360. Vai para uma cidade, vai para outra, descobre que ela acabou brigando com o empregador dela, que ele se sente até mal, porque depois que ele briga com ela, que ele manda ela embora, porque ele também estava sendo incompetente, né, gente? Pelo um pouco. Uma mulher não estava trabalhando, ele não vai ficar pagando uma pessoa. Mas ele se sente mal, porque se ele não tivesse mandado ela embora, nada teria acontecido. A vida não tem ser e não existe realidade paralela. E a escolha foi dela de não trabalhar direito. Né? Não foi a do empregador em mandar ela embora porque eu não gosto dela. Não, é porque ela simplesmente não apareceu para trabalhar. Ué, para que eu vou te pagar um salário? Te pago um salário para você vir trabalhar. Se você não quer trabalhar, eu não te pago um salário. Mãe, vão descobrindo, vão transitando com a Esther pelos lugares que ela... Deixa eu botar aqui um caderninho, daqui a pouco eu pego. E aí ela vai transitando e tal, e vai andando. E eles não vão achando a Esther. No meio disso tudo, eles vão descobrir um homem, eu já acabei de jogar o caderno, preciso do nome. Ela vai descobrir no meio disso tudo um amigo dela, por quê? A Esther, antes de mandar embora, Esther, o nome dela, espero que esteja falando certo. Ela vai ter mandado para a mãe que ela tinha conhecido um velho chamado Dinamite Mochila e que ela estava andando pelo país com ele por ali. Ele começa a se comunicar com a mãe da Esther, que ela já dá uma desconfiada. E ela fala, mas minha filha está com você? Eu falo assim, olha, eu fui com a sua filha até tal cidade, ela estava passando mal, deixei ela no posto de saúde, fui embora e nunca mais vi ela. E esse homem, esse Domitila, Domitila o quê, meu Deus? Oh, meu Deus do céu, é Dinamite Mochila, olha o nome do homem, Dinamite Mochila. O nome dele, na verdade, é José, até anotei porque é importante o nome. O nome dele é José Jurado Mochila, mas o apelido dele era Dinamite Mochila. Então ela está com esse homem, conversando com ele, e ele super preocupado com a Esther. Ligando para a mãe dela praticamente todos os dias, querendo saber como é que estava a investigação e tudo mais, e ele resolve se utilizar da Esther para fazer dela um conteúdo para o seu TikTok. Quando ele liga para a mãe da Esther, para saber, ele não está, na verdade, já antecipando, ele não está ligando para ela em compaixão à mãe que está em busca da filha. Ele está ligando para ela para saber como é que está a investigação, para saber se está perto dele. E passa o tempo, e nada acontece. Esse homem, então, começa a se utilizar do TikTok dele, e aí vamos fazer todo o caminho que eu fiz com o Esther. E ele começa a construir, através do desaparecimento de Esther, um conteúdo para o seu canal no TikTok. Gente, canal desse tamanho. Não é que assim ele se tornou um super influencer e tal. O título dessa série documental é para fazer a gente dar play. Não sei se está andando certo, porque as séries espanholas são excelentes, mas esta série especificamente é muito chata. Ela é ruim. Ela não tem ritmo, ela não tem... É chata. Podia ter sido um documentário de 72 minutos. Vocês vão fazer 2 episódios de 1 hora cada. Não dá, fica chato. E até mesmo como foi, assim, você precisou construir demais um assassino do TikTok para justificar o título que é excelente da série. Então esse homem, esse Dinamite Mochila, começa a passear pelos lugares, mostrando por onde ele tinha passado com a Esther e falando, olha, nós andamos por aqui. É muito interessante porque ele vai cair em todas aquelas bases de serial killer, isso, aquilo, porque ele e nós vamos descobrir daqui a pouco, de voltar ao local do crime, de ver como as coisas estão, de alimentar a sua vaidade, o seu egocentrismo, o seu narcisismo
através do outro para você aparecer como ser. É maravilhoso. Isso ele realmente faz muito bem. E ele volta até que ele começa, inclusive, a contar a sua própria história. Uma história que só foi descoberta pela família da Esther através dos vídeos que ele vai fazer no TikTok. Como ele era muito mentiroso e ele era uma pessoa muito extremamente narcisista, ela vai começar todo mundo vai começar a desconfiar se aquilo é verdade ou não. Por quê? Quando a família sabe desse amigo que a Esther encontrou, ela vai buscar um advogado que vai puxar a ficha dele. E a única coisa que tinha aparecido era um assalto, um roubo, um furto que ele tinha feito em 1986. Por quê? Esse Dinamite Motilha, se você ouvir, você vai falar que ele tem 99 anos. Não tem, os dentes dele é um aqui, aliás, gente, fala aqui, campanha urgente. Dente na Europa. Sempre me impressiona muito quando eu ando pela Europa, a ausência dos dentes. As pessoas realmente não se preocupam com dente. Acho que é uma coisa assim das Américas, né? Você não tem esse dente. Não tem esse dente. Não tem esse dente. Esse homem não tem gente. Tem um aqui, outro aqui. Não, campanha imediata. Dentes na Europa. Precisamos ter dentes na Europa. Uma vez uma moça estava passando toda linda na bicicleta, sorrindo, não tinha esse dente. Falei, meu Deus, vamos pôr o Mentex, alguma coisa horrível. Uma coisa. E ele é a confirmação da campanha e vão aparecer outras pessoas dando depoimento que traz a confirmação da falta de dente na Europa. E dente é super importante, gente. Só para vocês entenderem, uma das coisas mais fortes de dente é problema no coração, vocês sabiam? Porque essa parte aqui, quando dá infecção, tem gente que precisa de transplante de coração por causa de um canal de dente. Gente, dente é super importante na vida da gente pra gente chegar até o fim dela. Pra gente poder mastigar, pra gente poder puxar. Não tem, dentadura, eu não tô dizendo que você precisa ter o seu. Agora o povo tá pondo uns dentes de cavalo também que não tá entendendo o que é aquilo. Umas cerâmicas enormes, eu não gosto daquilo. Cada um com o seu prazer. Mas a gente precisa ter essa embocadura para poder chegar até o fim da nossa existência. Por isso tem implante, tem tudo. Cuidem dos seus dentes. Cuidem da sua boca. Aqui, gente, é entrada para tudo. Cuidado. É super importante. Bom, mas esse Dinamite Motilha, ele é um homem sem dente, é um homem com 99 anos. Só que ele não é nada disso. Ele realmente não tem dente, mas ele não tem 99 anos. É muito interessante porque ele construiu um ser. Ele construiu uma cara de velhinho, bobinho, magricelo, raquitiquinho, fraquinho, para esconder, na verdade, o grande mal que ele carrega dentro dele. Então lá, não se entende o porquê, na ficha criminal dele não vai aparecer o principal, coisa que ele vai começar a contar no seu próprio TikTok, porque ele começa a ter, dentro do seu pequeno grupo que o seguia, os seus seguidores da vida. E ele começa a se utilizar daquilo como uma forma de aparecer, de conseguir mais curtidas e também de ter um certo perdão, mas também ter o seu quinhão de fãs para chamar de seu. Então ele vai contar, por exemplo, que em 1985 ele tinha sido preso e a culpa não era dele. Por quê? Ele disse que em 1985 ele agiu em legítima defesa, um homem veio até ele acabou atirando nesse homem e ele foi preso, mas ele fez por legítima defesa. E ele já conta então que ele realmente matou uma pessoa, mas ele justifica que ele não queria, que ele mata para viver. Só que o real julgamento não foi nada disso. Por quê? Esse homem, ele vai continuar exercendo o modus operandi que ele vai começar a construir de chegar a locais extremamente isolados e matar as pessoas através de armas de fogo. Ele vai matar esse homem e ele vai matar mais 2 turistas. Ele diz, inclusive, no seu TikTok, que jogaram as motos por as costas dele para a polícia resolver o seu problema. E ele disse que ele não fez nada disso, que ele não tinha matado, mas que ele já tinha ficado quase 30 anos na cadeia, 38 anos na cadeia. Então ele passou uma boa parte da vida dele na cadeia. Só que ele não tem 99, ele tem 62. Gente, ele tem 10 anos a mais que eu. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou chegar... Eu não vou. Não vou. Daquele não fico. Bom, dente eu vou ter, mas o réu também não vou deixar. Ah, não vai. Claro que eu não vou ficar com aquelas bocas, aquelas coisas que eu detesto. Mas não, gente, creme, pelo amor de Deus, né? Aquelas coisas que massageiam. Não, meu dermato, não. Não vou, não, eu vou empurrar até onde der.
Ele se utiliza, na verdade, dessa cara de velhinho sofredor para conseguir que ninguém o veja como o demônio que ele é, como eu já tinha dito. Mas então ele vai ficar nesse TikTok mostrando não só os caminhos que ele fez com a Esther, mas também os lugares por onde ele passou, onde aconteceram os seus crimes. Ele começa a revisitar os seus locais de crime. Inclusive, um crime que ainda viria a ser descoberto, que ele teria continuado. Porque o que acontece? Esse homem ele sai da cadeia em 2013. A Esther vai sumir em 2023. E nada vai colocar ela como vítima dele. Ela some, a polícia não investiga. O que vai acontecer é que em um outro lugar da Espanha, um rapaz, nas mesmas circunstâncias que as outras vítimas desse Dinamite Motila, ele estava sozinho nessa casa ali, e são lugares extremamente desertos, extremamente ermos, que eu não vou, é lindo, mas não vou. Não vou dormir num lugar tão ermo, gente. Não vou, eu vejo, não dá, esse homem vai aparecer, não vou. E ele mata esse menino, um jovem rapaz, que tinha mais qualidade de vítima, como eu falei. Quanto a Esther era uma mulher, andarilha, riponga, aos olhos da polícia, sem eira nem beira, blá, blá, blá. Esse rapaz era um rapaz jovem, branco, de família, que estava lá trabalhando e tudo mais. E é interessante também, porque em 1986, o Dinamite Motila vai falar que tinha saído da casa dele porque a mãe tinha dito que raposas estavam matando suas galinhas e ele estava indo para matar a raposa. No meio do caminho ele encontra um homem que vai assaltar ele e ele mata o cara, que é a sua primeira vítima. Não foi nada disso, ele foi atrás do cara para matar o cara. Era o prazer dele de matar aquela pessoa, porque a gente não sabe, não tem explicação nenhuma. Já agora, em 2021, 2022, esse rapaz que morre numa cidade ali, qualquer ali pelo meio da Espanha, tinha avisado o pai dele, por mensagem, que estava indo ajudar um velhinho que estava preocupado porque as raposas estavam matando suas galinhas. Essa é a última mensagem que esse menino manda para o pai. E ele é encontrado morto. Você percebe que é a mesma coisa que ele falou lá atrás, e ele fala isso no TikTok. E deixa. E a polícia percebe que só tem um jeito. Aquela pessoa que matou aquele homem só tem um jeito, tem que conhecer aquela região. A polícia, então, quando vai na investigação desse rapaz, vai pegar a mochila dele, porque quem matou o menino abriu a mochila e roubou a carteira e o celular. E ali no zíper deixou o seu DNA. A polícia vai conseguir coletar esse DNA, vai jogar, vai cruzar no banco de dados lá da Espanha e vai dar um pseudo-match, um quase-match, um match numa pessoa que tem que ser familiar, tem que ser da família do assassino, cujo sobrenome é Jurado. O Dinamite se chama Dinamite Motila. Ele esconde o sobrenome Jurado, porque o nome dele, na verdade, não é Dinamite, óbvio, né? O nome dele, uma pessoa que só se põe o nome de Dinamite não rola, né? O nome dele é José Jurado, Mortilha ou Motilha, sei lá. A polícia vai conseguir descobrir que esse parente, que tem que ser parente desse cara, tem um parente que foi preso outras 3 vezes, já tinha saído da cadeia já, outras vezes já tinha ficado 30 anos na cadeia, 30 anos, e que tinha matado 3 pessoas em locais muito parecidos onde tinha tido aquela morte. Então eles olham e falam, não, tem que ser esse cara. Eles começam a buscar esse cara nas redes sociais, porque hoje é um grande local de investigação, que cai exatamente no TikTok desse danado, desse Dinamite, desse homem de 97 anos, tem 912 anos, mas na verdade tem 62. A polícia então começa a ficar em cima do TikTok do cara e a vasculhar o TikTok dele, até que vão achar cenas desse cara mostrando a região por onde ele está, que é exatamente onde o menino tinha morrido, e que a polícia diz só uma pessoa para conhecer muito bem essas montanhas, e ele estava ali há 15, 20 dias andando por aquelas montanhas. Então eles conseguiam saber que o Dinamite Motila estava
no período da morte daquele garoto, ele estava naquela região. Não tem como provar que é ele ainda, não tem o DNA dele, né? Eles começam a seguir esse cara por onde ele vai através do TikTok, porque eles precisam conseguir construir provas, e uma das provas é o DNA. Eles têm o DNA da pessoa que matou o menino, que está lá na mochila. Eles não têm o DNA do Dinamite Motilha, porque, sei lá, na época que ele saiu da cadeia, não faziam ainda obrigatoriedade de DNA, a gente tem que fazer isso. E eles começam a seguir, eles começam a botar assim, eles começam a ver, ele tá em tal cidade, porque no TikTok ele é mostrando, ele fala o tempo inteiro. Tem uma hora até que ele faz um vídeo falando que ele tá com uma gata, muito gata ali com ele, fica falando, vem gata, vem aparecer, ela não quer, ela tá com vergonha. Mentira, tá falando com ninguém, tem ninguém. Que ele começa a construir histórias, começa a construir que ele é muito desejado, que ele é uma pessoa muito interessante, que ele é muito culto, ele fala que ele é muito culto e não tem dente. Que ele é muito culto, uma pessoa muito culta vai cuidar do dente, porque sabe a importância que é para a sua saúde. Vai e tal, assim. Bom, ele vai. E ele vai deixando tanto rastro, porque ele é tão narcisista, ele vai deixando tanto rastro. Quando ele chega na... Eu tô muito vermelho, gente. Eu acho que essa luz tá me deixando muito vermelho. Vou ter que mexer nessa luz. Mas não vai ser agora, né? Será que eu tento? Deixa eu ver. Não, fica assim. Quando ele chega numa cidade específica, já próximo de Portugal, ou seja, o cara tava, porque ele ficava conversando com a mãe da Esther, e a mãe da Esther falando que a polícia não estava dando com a investigação, mas ele sabia que ele já tinha matado mais um cara. Isso que a polícia chegou, a gente não sabe o que ele fez em 10 anos solto. Porque ele começa a matar, é preso, ele é solto e volta a matar só agora. Quantas pessoas pelo caminho ele pode ter, quantas Esteres ele pode ter matando, que não tem a quem recorrer. Porque ele mostrava, inclusive, nos vídeos dele, o quanto ele gostava de ficar indo atrás de pessoas sozinhas pelas ruas. Mata uma pessoa que não tem ninguém para falar por ela, ele joga onde a gente vai descobrir que ele joga, ninguém sabe, ninguém viu. Ele vai, já chegando perto de Portugal, uma cidadezinha assim, a 10 km de Portugal, a polícia está lá toda fantasiada de não polícia, e ele está num boteco, e ele está gravando, gente, muito bom. Ele, um dia antes, na verdade, ele tá no boteco, ele sai e deixa lá cigarro e cerveja. A polícia pega aquele material, porque se você deixou, tá descartado, eu posso pegar. Eu não posso roubar de você, não posso pegar da sua mão, mas se você deixou, em qualquer lugar do mundo é válido. Eles pegam a cerveja e o cigarro dele, mandam pro coisa e ficam no encalço dele, até que ele chega nessa cidadezinha perto de Portugal. Então a polícia tava correndo quanto tempo, porque ele tá caindo fora. E a polícia vai no TikTok dele. Por isso que assassino no TikTok, não do TikTok, ele não foi buscar no TikTok vítimas. Ele se utilizou do TikTok para aparecer e não para buscar vítimas. Por isso que eu achei errado assassino do TikTok. Assassino escondido no TikTok, assassino usa TikTok, mas não do TikTok. Polícia então tá vendo que ele tá quase... Aí chega o resultado. Gente, ele tá se gravando, ele tá fazendo um vídeo, tá fazendo uma live no TikTok. A polícia chega e prende ele ao vivo. E ele fala que ele fez nada. Que é tudo mentira. Que essa polícia toda falsa, que ele, na verdade, está sendo usado pela polícia. Não, mentira. Ele é preso. Quando ele é preso, ele não confessa, mas é confirmado que ele que matou esse garoto, a família da Esther percebe que ele pode ter passado e deixado pistas no TikTok dele, onde a Esther poderia estar. Onde a Esther poderia estar é bom, não onde ele pode ter deixado Esther. E um advogado lá, que é um advogado meio famoso da Espanha, que resolve pegar o caso para aparecer, mas também para ajudar, ele resolve dar uma basculada mais forte no TikTok do cara e ver esse cara fazendo os últimos caminhos de Esther. E ele mostra, eu e Esther, a última vez que nós nos vimos foi aqui. Ué, mas não tinha sido no posto de saúde? E o médico do posto de saúde disse que lembra da Esther, que ela brigou com eles, porque ela, na verdade, estava pedindo para socorro, praticamente, para sair do lado daquele ogro, daquele homem horroroso. E ele fala, ela estava com o velho muito velhinho do lado dela, que é esse homem de 62 anos fazendo de velhinho. Então era mentira. E ele dá no TikTok e fala assim, aqui foi o último lugar que eu vi Esther. O guia turístico dali também, não sei, aí ficou um pouco perdido no documentário, não entendi, não foi por causa, teria sido mais interessante se esse guia turístico tivesse sido contactado pelo advogado e ele tivesse feito o caminho de Esther e achado Esther, mas não foi isso, corta essa parte, tá assim, e ele mostra que o último lugar que viu Esther, corta para um guia turístico
andando porque é um tipo um forte ali da região onde ela vai ser encontrada, e tinha um tipo de uma coisa fluvial que estava até já desativada, e ele resolve ir por aquele caminho. Lá ele dá um chute num crânio, porque tinha água acabada. Quando ele dá um chute no crânio, ele chama a polícia. A própria polícia dizia que aquilo poderia ser um crânio da época da Guerra Civil. Pô, mas a Guerra Civil foi em 1938, 40. O crânio estaria daquele jeito? Bobagem que a polícia falou, hein? É feito DNA e é descoberto que é da Esther mesmo, acharam outros micro-ossos ali. Só que não se coloca na conta desse dinamite Motila, porque ele não confessa, ele diz que ele não fez nada, mas o corpo de Esther foi encontrado ali onde dizia o próprio dinamite, que era onde ele tinha a visto pela última vez. Ou seja, a Esther está sem julgamento por ela. Não teve. O caso do menino ainda não foi totalmente julgado, ainda tem o julgamento, e o da Esther está aberto. Nada aconteceu. Então é um documentário, sem muito final. Mas essa história do dinamite Motila, que ficava usava o TikTok para aparecer, e não para ser um assassino do TikTok. Ele não pegava o TikTok como celeiro das suas vítimas. Ele se utilizava do TikTok para conversar com os outros sobre o que ele era, da maneira que ele queria falar, para ele ser, inclusive, o dono da sua história e a grande estrela do seu palco de morte, que era o que ele tinha de verdade. Bom, essa é a história do assassino do TikTok. São 2 episódios. Se quer assistir, assiste. Mas tá lá. Beijo. Tem vídeo todo dia. Já tinha assistido? Já sabia? Eu não conhecia esse caso. Até já. Vídeo todo dia, hein? Te conto daqui a pouco.